Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para buscar conhecimento espiritual através do Evangelho segundo o Espiritismo, que na verdade é um livro que explica as coisas, não é só um livro de oração. Mas já estamos na sequência do estudo, aqui no capítulo 28, já no final do livro, estudando a coletânea de preces sugeridas pelos espíritos, e que na verdade é uma explicação de cada situação, de cada fato, e como a gente deve conversar com nosso Deus interior sobre aquelas situações. Já estamos no item 48 e 49. Hoje vamos estudar e ler um modelo de oração para ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Na anterior a gente estudou pelos nossos inimigos e pelos que nos fazem mal. E agora vamos entender assim: quando uma coisa boa acontecer na vida deles, a gente ter condições de ter pensamentos positivos em relação a isso. Vamos estudar isso. E eu gosto sempre assim, quando fala do evangelho de inimigos, a gente não imaginar o peso que tem essa palavra de inimigo, daquele que a gente odeia, daquele que nos fez mal, que a gente não pode nem ver, não. Vamos pensar nos desafetos, daqueles que atrapalham os nossos propósitos. Muitas vezes somos nós que estamos atrapalhando os deles. Então vamos pensar também nessas pequenas coisas, aquele colega de trabalho que você acha que está ali atravessando, um familiar que você tem uma rusga antiga. Então vamos tirar essa palavra inimigos e vamos pensar nesses desafetos do dia a dia, que na verdade todo o processo de desafeto, todo o processo de mágoa, de chateação, é um processo nosso. Se a gente cuidar dele internamente em nós, se resolve no externo. Não é que alguém esteja atrapalhando a minha vida. Imagine só se a gente tivesse que consertar todo mundo e todas as situações para a gente ficar bem. Se todas as pessoas tivessem que fazer as coisas conforme você espera, imagine. Seria quase impossível estar em paz. No final a gente vai fechar também com outra oração, a oração da serenidade, que fala muito disso aqui. Vamos ao prefácio. Não desejar mal aos nossos inimigos é ser apenas meio caridoso. A verdadeira caridade quer que lhes almejemos o bem e que nos sintamos felizes com o bem que lhes advenha. Então, não desejar mal é um passo, e desejar o bem é o segundo passo. Agora a gente tem que ver que entendimento é esse do bem, né? O que é o bem? Se você estiver focado nas coisas materiais, nas coisas do ego, nas coisas daqui, é uma coisa. Se a gente estiver baseado no bem do espírito, como imortal, já é outro passo. Esse prefácio foi bem rápido, né, para a gente entender isso. O mais importante é a gente entender que inimigo não é... Aqui não se trata desse inimigo mortal. Os desafetos do dia a dia, que os nossos processos internos criam mal-estar com essas pessoas. Então a prece que ele sugere, e ela não é modelo fechado, é uma explicação, meu Deus, entendestes em tua justiça encher de júbilo o coração de fulano de tal. Aí você pensa ou fala a pessoa a que você quer desejar o bem, e que seja um desses que você ou eu elegemos como desafeto. Agradeço-te por ele, sem embargo do mal que me fez, ou que tenha procurado fazer-me. Embargo significa impedimento, dificuldade. Então, agradeço-lhe sem que o mal que eu sinto com ele atrapalhe esse desejo do bem a essa pessoa. E aqui bota uma coisa interessante: o mal que ele me fez ou que
tem procurado fazer-me. Porque eu penso assim, o perdão, o desejo do bem, a harmonia de relacionamento a ser buscado, ele se baseia numa chateação, num mal-estar que nós temos com alguém, que pode ter sido de um fato só que aconteceu, ou pior, pode ser de um fato constante e diário. E pior ainda, que a pessoa não se percebe fazendo mal. Se você chegar até ela, ela vai dizer, não estou fazendo nada. Então é uma situação do dia a dia, que às vezes pessoas que você não pode se afastar, seja um colega de trabalho que trabalha em sua sala, seja um familiar, e que no dia a dia acontece aquela energia, aquele mal-estar de nós nos chatearmos com aquilo. Então olha só, quando é no dia a dia, toda hora, constantemente, a ressignificação, o refazimento desse processo interno nosso tem que ser mais intenso, mais bem elaborado, para que a gente consiga colocar uma harmonia nessa convivência e que na verdade vai se tornar uma harmonia para nós mesmos. Se desse bem ele se aproveitasse para me humilhar, eu receberia isso como uma prova para a minha caridade. Colocou mais alguma coisa. A pessoa se deu bem e a gente está aqui tentando entender como desejar o bem e se sentir feliz pelo bem do outro. Mas aqui ele acrescentou ainda mais. Se esse bem que a pessoa recebeu, ele se voltar contra você para te humilhar, como a gente diz, passar na cara, né? E ele está dizendo aqui, pedindo forças para que entenda aquilo como uma prova, um desafio de como reagir diante daquilo. Então, marcou uma prova para a minha caridade. É você provar a si mesmo que você consegue já ser senhor de si mesmo ou de si mesma, enfrentando as diferenças de temperamentos, de ideias no mundo, sem se desequilibrar. Olha que coisa fantástica. É um objetivo gigantesco espiritualmente. A gente conseguir se manter equilibrado no controle das emoções e dos pensamentos e das reações, mesmo diante de todas as diferenças de ideal, de ideologia que tem no mundo. Isso é uma meta grandiosa. Isso é evolução espiritual. Você ter o controle sobre si mesmo, isso é liberdade. De não se apegar, de não se viciar, de não se desequilibrar com as coisas do mundo que estão aí e vão acontecer. E a gente aprender a lidar bem com isso. Como diz um grande espírita que eu escuto, se você sai todo arrumado para uma festa, está chovendo, o pneu do carro fura, por que furou? Por que o pneu furou? Você arrumado, indo para uma festa e chovendo. O pneu furou porque ele é de borracha. E talvez ele passou por cima de um prego que é de ferro. É por isso que ele furou. E é coisa da vida, é coisa da natureza. Se a gente se desequilibrar com isso, a gente ainda não está preparado para esse autocontrole. Bons espíritos que me protegeis, não permitais que me sinta pesaroso por isso. Pesaroso é arrependido. Isentai-me da inveja e do ciúme que rebaixam. Inspirai-me, ao contrário, a generosidade que eleva. A humilhação está no mal e não no bem. Se sabemos que, cedo ou tarde, justiça será feita a cada um, segundo suas obras. Essa justiça será feita, querendo dizer que cada um terá que se ver com a própria consciência. Cada um vai prestar conta à sua própria consciência. E a consciência é aquele nível que nós já estamos de princípios do bem, de princípios nobres. Então, se eu faço uma coisa que destoa desses princípios que eu quero para mim, cria um peso na consciência, como a gente fala. E é esse tribunal que a gente enfrenta, da nossa própria consciência. Então, vamos lembrar sempre que
Tem aquela situação que alguém nos fez um mal, e pronto, e foi um fato. E tem aquela situação que você tem que enfrentar todos os dias. E o mais importante, nunca é culpa do outro, porque o outro é do jeito que ele é. E a nossa chateação nasce em nós. Então temos que aprender a mudar isso em nós mesmos. O processo é nosso. Se eu não gosto de uma pessoa porque ela torce para time tal, se eu não gosto de uma pessoa porque ela quer aquela promoção tanto quanto eu ou mais do que eu, se eu não gosto de uma pessoa porque ela faz barulho, isso é um processo meu. Então, trabalhar isso internamente em nós. E aqui quando ele fala, não permitais que eu me sinta pesaroso por isso, não quer dizer que um anjo da guarda, um espírito, amigo ou Deus vai nos dar isso de mão beijada. Me dá isso de forma que eu receba isso e a partir de agora eu não me chateio. A partir de agora eu não me arrependo. Não, isso é um desenvolvimento nosso. O que a gente pode pedir na oração é que nós sejamos intuídos no caminho para essa transformação. Para que nós sejamos instruídos através do pensamento, através do apoio que nosso anjo da guarda nos dá, para que eu consiga trabalhar em mim através do conhecimento espiritual, através do exercício de convivência, através da consciência de que somos espíritos, eu consiga desenvolver em mim novas habilidades emocionais, novas qualidades emocionais que vai me fazer estar bem diante de qualquer um, diante de qualquer situação. A gente sempre estuda, a gente sempre comenta a meta, a luz lá adiante, para que a gente chegue. Mas sabemos que nós todos estamos ainda no aprendizado, nós todos ainda estamos no caminho. E esse tipo de oração, esse tipo de bate-papo aqui, é que vai nos fazendo a modificação, à medida que a gente pega esse conhecimento e coloca em prática. Igual o profissional que estuda teoria, depois vai para os laboratórios, vai para a prática da vida. Ficar hábil naquilo, né? Ficar habilidoso, desenvolver aquela qualidade. E desenvolvendo aquela, chegarão outras. E é assim que o espírito evolui. É assim que o espírito vai atingindo dimensões de vibração, de mais paz, mais felicidade. Então, lembrar que o processo é nosso. Que Jesus Cristo nos abençoe, ilumine nossa casa, nossos lares, nossa família, para que juntos sempre estejamos evoluindo nessa compreensão. E vou fechar com a oração que eu falei que ia fazer, que tem a ver com essa capacidade, essa habilidade a ser adquirida. É a oração da serenidade. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Olha só, aceitar as coisas, as situações em que eu não posso modificar. Coragem para modificar as que eu posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. Até o próximo.